nome, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E é com essa alegria, desde o início, né? Desde quando o Atílio começou a direcionar o culto, a alegria que ele expõe em falar de tudo aquilo que Deus fez e que Deus faz na vida dele, da família dele. Assim é cada um de nós. Nós nos achegamos diante do Senhor, muitas vezes desachavido, muitas vezes entristecido por alguma situação, mas quando a gente se coloca diante dele, é essa alegria que vem sobre nós e a gente não consegue ficar mais o mesmo. Em tudo nós somos gratos a Deus. Nesse momento, convido a igreja a orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Teu santo nome, Jesus, que nós nos colocamos em Tua presença. Tu sabes e conheces tudo e todas as coisas, só das Tuas mãos é que vem. Nada vem de nós, ó Senhor Jesus. Porque o Senhor mesmo nos fala que nós não temos nada de bom. Mas quando o Senhor entra, quando nós abrimos as nossas portas, nem que seja uma flechinha da janela, o Senhor faz a tua habitação, a alegria, ela enche nosso coração e faz que mesmo diante das dificuldades, nós possamos conhecer o Senhor. Pai, eu estou aqui, Deus. Usa-me, Senhor Jesus, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, assim como o Senhor faz com todos aqueles que se dispõem a trabalhar a Ti, Senhor. Eu sou pequena, Pai, mas o Senhor é grande. Faz segundo o Teu querer, fala com a Tua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo, e é em Teu santo nome que eu entrego a Ti, Pai. Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu peço para que os irmãos continuem em pé, para a gente fazer uma leitura em Mateus 25, que está no versículo 14, eu vou ler até o 18, tá bom? Mateus 25, 14 ao 18. Amém? E a palavra do Senhor nos fala assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um de acordo com sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro no seu senhor. Pode se assentar, irmãos. Ontem, a palavra do Senhor, né? A gente está com uma nova série, tá? E essa nova série já começou nos dando uns chacoalhões, vamos colocar assim, né? E a série, ela vem nos falando em Viva para Servir. Ontem foi Viva para Servir a Deus. E hoje é Sirva com o seu melhor. Eu até comentei com o Marcos na vinda para cá, porque ontem o pastor Tom, ele fez a leitura exatamente no que eu ia fazer hoje. Aí, eu falei com o Senhor hoje, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor fala sempre, né, o Senhor, a mesma palavra, ela nos direciona sempre naquilo que a igreja precisa. Mas se for para mim seguir com a mesma leitura, não tem problema. Mas se for para ser outra, coloque em meu coração. E eu sei que foi Ele que me levou a essa palavra. O Tom ontem, ele também nos alertou em como a gente deve servir. Vou tirar um pouco o meu óculos, irmãos. Como que a gente deve servir ao Senhor, né? De que forma a gente tem que servir ao Senhor. E ele nos citou várias situações
em como a gente deve servir ao Senhor de forma agradável, de forma verdadeira, de forma única para com Deus. Mas uma coisa me atentou, e que era o que o Senhor também tinha colocado em meu coração. Em tudo que a gente faz, principalmente relacionado à igreja, porque a igreja é uma família, certo? Se a igreja é uma família, tudo não começa aqui. Ela começa na família. Família onde? Casa. Nada começa na igreja. A igreja, ela vem fortalecer aquilo que da casa vem para cá. E quando ele começou a falar sobre família, sobre servir a Deus na família, né, como é a melhor forma da gente servir, e ele deu alguns exemplos, eu falei, Senhor, só tem confirmado aquilo que o Senhor falou comigo. E eu busquei algumas leituras, e eu fui lá eu fui buscar o que é, nós sabemos o que é servir, mas eu fui lá e falei assim, olha, o que é servir? Fui lá no Google, né, lógico. Aí o Google, ele falou assim para mim, que servir é trabalhar em favor de alguém, uma instituição e mais coisas. E também, ele falou que serve também para auxiliar. Está meio tortinho, porque essa semana aconteceu um acidente com o meu óculos. Auxilia e ajuda, oferece, se importa e ser útil. Quem serve, auxilia, ajuda, oferece, se importa e ser útil. Onde pode começar tudo isso? É quando você começa a trabalhar? Não. A ajuda é quando você sai para fazer alguma coisa e alguém te pede uma ajuda? Também não. Oferecer é quando você se torna um vendedor? Não, também. Se importar é só quando alguém está doente e você se importa com o irmão? Também não. Ser útil é só quando alguém também necessita de algo e daquilo que você pode fazer? Também não. Tudo começa dentro da casa, tudo começa na família. Você aprende, não falando, você aprende com seus gestos, com suas atitudes. E ontem o Senhor usou o Tom para falar isso. E hoje Ele vai nos fortalecer isso, né? Ele auxilia, Ele nos ensina a ser uma pessoa que vai auxiliar, que vai ser uma pessoa que vai ajudar, que vai ser uma pessoa que vai oferecer o que tem de melhor, que se importa com o próximo e que vai ser útil em qualquer situação. Eu sou mãe, mas eu também fui filha. E em tudo eu observava os meus pais. Quando eu me tornei mãe, eu tomei cuidado, tanto eu quanto o Marcos, com o que nós falávamos e fazíamos. Porque nós temos uma filha. E ela, desde pequena, ela é observadora e falante. Então, tudo que a gente falava, ela era fácil de aprender. Então, imagina, né? Se, de repente, a gente agisse de má fé, de alguma situação, aquela pequena criança que já era falante, ela ia simplesmente passar. E se a gente também não fizesse algo, eu tenho até um exemplo que eu achei que é muito interessante da Bianca, na escola, quando ela era pequena, tinha aquela parte de segurança no trânsito para a criança. Então, ia lá, né, o pessoal para ensinar as normas do trânsito para a criança. Então, tinha os semáforos e as cores. E o Marcos sempre, desde sempre ele é uma pessoa que
para no semáforo certinho, né? Só que um dia, o Marcos pegou, chegou amarelo, ele estava bem perto, ele passou. Ela olhou para o Marcos e falou assim, você, papai, passou no amarelo. Não era para passar no amarelo. Por que você passou no amarelo? Quer dizer, ela é observadora, que logo no amarelo, logo vem o vermelho. E o pai não fazia isso. E a gente sempre ensinava ela coisas, situações, em tomar cuidado com o que se fala, as suas atitudes. Mas antes da gente ensinar, falando as nossas atitudes, é que vai fazer a diferença na vida deles. Pais, são as nossas atitudes, não é o que nós falamos, são elas que vai fazer a diferença para os filhos. E o Senhor Jesus, quando Ele veio para cá, Ele não só falou, Ele mostrou, e todo o tempo, as atitudes dele era o que Ele falava. Ninguém olhou para Jesus e falou, mas Ele acabou de falar isso. Não, Ele era e Ele é o que Ele fala. Se Ele disse que é errado, é errado. Se Ele disse que pode, pode. Ele veio para nos ensinar e nos mostrar, não só no falar, mas naquilo que se é. Faça o correto. Uma das frases que chamou a atenção também, quando eu estava lendo, era assim, olha, servir é despir do seu ego, das suas crenças, é baixar a guarda. O pastor Tom também falou algo que, nessa parte aqui, também me chamou a atenção. Porque ele falou assim, olha, eu sei que não é fácil servir. Em casa, não é fácil servir. Não adianta a gente falar que é, porque eu ali no banco, eu falei assim, não é mesmo. Não é fácil. E quando ele falou, eu falei assim, nossa, ele está falando tudo que eu vou falar amanhã. Ele não está aqui hoje, deixa ele. E ele falou assim, olha, o servir não é fácil e é real. Servir é se despir do seu ego. É se despir de quem você é. E quando nós temos um ego um pouco aflorado, é difícil você deixar de lado o que você acha, o que você pensa, o que você acredita que é certo. É difícil a gente deixar de lado as nossas crenças. É difícil a gente baixar a guarda. Eu estou falando isso em casa, irmãos. Tudo começa em casa. É difícil muitas vezes a gente baixar o tom quando a gente está irada. Aí você vai falar, o que tem a ver com servir, Kátia? Tudo. Se Deus está falando que dentro de casa a gente vai aprender a auxiliar, a ajudar, a oferecer, a se importar e a ser útil, tudo aquilo que corresponde a ensinar e instruir, serve como servir. Servir também é preciso pegar o que temos de melhor e oferecer ao outro o melhor com amor. Agora no inverno vai vir, muitas instituições, elas sempre pedem agasalhos. Aqui mesmo nós estamos já, o MCA, vamos ajudar o MCA com brinquedos ou com o que você puder doar, para as crianças. Algumas instituições, elas pedem ajuda de agasalho. E elas sempre falam assim, olha, agasalho que se dê para ser útil, que dê para usar, que seja bom. Mas quando chega na mão deles, chegam agasalhos que é só pela misericórdia. Você pega, tira do jeito que está, não serve para mim, não quero usar mais. Está com um buraquinho, mas vai dar para... A palavra diz que não. Isso se você servir sendo útil. Não tem problema, que ninguém está vendo, desde que você esteja fazendo o que é certo.
Pegue um agasalho, você vai fazer a doação, pegue o que você tem de melhor. Se você puder comprar um agasalho para doar, compra. Se você puder dar o seu que está bom ainda, faça, mas faça com alegria e faça o que você tem de melhor. Quando eu falei que tudo acontece em casa, por quê? Porque quando a gente separa algumas coisas, e a Bianca também sempre foi xereta nessa parte, o que você está fazendo? Eu estou separando para doação. E ela mesma olhava, ela falava assim, isto serve, isto não serve. E isso, ela foi crescendo com ela. Isto serve, isto não serve. Aquilo que serve para mim, vai servir para o outro. Aquilo que não serve para mim, não serve para o outro. E isso eu aprendi na minha casa, com a minha família, com os meus pais. O que serve para você, Kátia, vai servir com o outro. Mas o que não serve para você, não ofereça. Seja verdadeiro no que você é. Seja sincero no que você faz. Outros podem não estar vendo, mas o Senhor, Ele vê tudo. E é isso que Ele quer de nós, a verdade, a sinceridade. É por isso que muitas vezes não é fácil a gente ir na contramão do que o mundo fala. O mundo tem oferecido muita coisa que aos nossos olhos parece ser bom. Quando eu falo aos nossos olhos, é aos nossos olhos mesmo. Eu estou falando do olhar cristão. Aparentemente, nada a ver. Não tem problema. Servir um ao outro, começando dentro da sua casa, é o melhor. Quando você sai para fora, você vai servir da mesma forma que você serve dentro da tua casa. Ao ler a palavra em Mateus, entendemos fortemente o que Jesus nos direciona. Em várias vezes que li esse texto, me levou aos talentos que em nós não poderia cessar, que os talentos que Ele nos dá, na verdade, quem canta, né, canta sempre melhor, é talento. Quem toca sempre melhor. Quem limpa, sempre vai limpar da melhor forma. O melhor que você tem. Tudo que nós temos de melhor é nas pequenas coisas que a gente vai fazer, que a gente vai demonstrar. Eu estou citando aqui, mas os talentos também estão em casa. Quando a gente fala que é difícil a gente servir, começar a servir em casa, por quê? Existem situações em que, num casal, é assim. Em casa é bem básico, mas existe família que é assim. A esposa vai e faz o prato para o marido. O marido, quando vai almoçar fora, pega a sobremesa junto com a esposa. Isso, quando a gente observa essas coisas, isso é servir dentro de casa. É ter ato de amor, ato de carinho, é servir. Se você serve dentro da sua casa bem, você não vai servir lá fora. Aqui na casa de Deus, você não vai servir de qualquer jeito. Deus, Ele quer que nós aprendamos a servir dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em primeiro lugar. Hoje o Senhor nos conduziu a não permanecer, na verdade, nas águas rasas. Você vai falar assim, nossa, Kátia, mas você está falando que se lançar na presença de Deus, entrar um pouquinho mais, tem a ver em servir? Tem a ver em servir sim, irmãos. Nós precisamos servir a Deus com tudo que a gente tem de melhor. Cada vez que a gente deixa de lado as nossas crenças, as nossas vontades, o nosso querer para fazer a vontade de Deus, haverá uma guerra. O servir ao Senhor, a gente vai sempre dar direção nas pequenas coisas. A gente nunca aprende a servir ao Senhor nas grandes coisas, é nas pequenas. E Deus, Ele já nos ensinou nas pequenas. O lava-pés, a gente olha hoje, a gente lava o pé do nosso irmão, é fácil, né? A gente chega na igreja, a gente vai até um irmão,
A gente pede perdão, na maioria das vezes a gente não fez nada, a gente ama o irmão que a gente está lavando o pé. Mas não é isso que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando que a gente vai ter que lavar os pés em amor, com alegria, daquele que a gente teve dificuldade, daquele que a gente teve problema. E às vezes o problema e a dificuldade já vem de casa. Entendamos que tudo começa em casa. O servir com o seu melhor, irmãos, não vai começar aqui. Não vai começar no seu trabalho. Não vai começar lá na faculdade. Não vai começar na escola. O servir começa dentro da tua casa. Você é o servir melhor para o teu filho. Você é o servir melhor para os teus pais. Os teus pais é o servir melhor. Ele vai ensinar o melhor que ele tem. Então a gente tem que entender que o servir ao Senhor começa em casa. Instrua. Nós possamos instruir. Aquele que trabalha, ele jamais vai ter coragem de jogar um papel no chão, dentro da sua sala, dentro do local do seu trabalho, seja dentro da produção ou no escritório. Você não vai jogar o seu papel no chão se você não tem hábito na tua casa. Mas se você tiver hábito na tua casa, você vai fazer isso e você não vai se importar com aquele que limpa. Quando a gente fala em servir, não é servir olhando o diretor, é servir olhando aquele que está abaixo de você, porque você vai ficar mais baixo que ele. E não é baixo em relação a humilhar, me sinto humilhada, não, irmãos. É entender que Deus, Ele quer nos ensinar com os nossos atos, assim como Ele fez. Ele não falou... Pedro, lava o pé de Judas. Judas, depois você lava o pé de João. Não, ele lavou o pé de cada um, ele fez a diferença. Aqui, nos talentos, o Senhor, ele falou assim, olha, eu vou viajar, eu vou sair e viajar. E eu vou entregar para vocês. E cada um dos seus servos, ele entregou cada um os seus talentos. Cada um conforme a capacidade que eles tinham. Ele fala assim, olha. Um homem, ao sair de viagem, chamou o seu servo e confiou-lhe os seus bens. Cada um ele deu. A um ele deu 5 talentos, ao outro 2 talentos, e ao outro 1. Cada um de acordo com sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Todos aqui, todos, cada qual tem o seu talento. Para cada um, o Senhor deu segundo a capacidade, porque Ele é Pai e Ele nos conhece. A todos Ele deu algo que vai sair para fora de uma maneira mais forte. E pode ter certeza que com esses talentos você vai servir outras pessoas. Quando eu falei em relação àquele que tem voz na adoração, a maioria das vezes você nunca quer parar naquilo. Você sempre vai ter um louvor mais alto, né, Débora? Você vai sempre olhar e vai falar assim, esse é para o Senhor, né, Tayane? Você não chega de qualquer jeito. Você está oferecendo, dando uma oferta. Mas você está servindo todos que estão aqui. Aquele que toca, ele não vai ficar parado, ele vai tocar. A irmã Maria, ela limpa. E ela limpa com todo carinho. É um ato dela servir ao Senhor. Nós, quando estamos aqui, que está tudo limpinho, cheiroso, que a gente chega, está tudo organizado, a gente nem imagina o trabalho que ela teve para fazer. Muitas vezes a gente não se atenta em tirar um copinho. Gente, isso parece bobo, mas é servir, é ser serva, é olhar para ela e olhar e falar assim,
com gratidão e falar assim, não, eu não vou deixar isso aqui, porque eu vou ajudá-la. Pensa que não, mas isso começa onde? Em casa. O trabalho de uma mãe, ele é árduo, tá? É um pouquinho mais do que o pai, isso é verdade. Desculpa. Mas é a mãe que fala mais, ela fala assim, olha, sapato no chão, olha, toalha na cama, olha, não sei o quê. Não, ele não me dá esse trabalho. Mas outros, às vezes, assim, os nossos filhos, muitas vezes, é o que começa, mas é a nossa parte. Muitas vezes vão sair de casa e ainda vão deixar lá, antes de sair de casa, um pouquinho antes, vão deixar a toalha. Mas eu tenho certeza que quando casar, né, Alisson? Né, Mayra? Quando casar, a responsabilidade dos dois em servir um ao outro vai ser legal. Só não vou falar da Bianca e do Alex, porque eles não estão aqui. Mas é uma atitude que eles vão lembrar, de repente, dos pais falando assim, Alisson, a toalha na cama, rapaz. Alisson, a roupa no chão, rapaz. Ele vai falar assim, não, já lembrei, ele vai pegar a roupa e vai colocar no cesto. A Mayra não vai ter esse problema. Porque alguém em casa instruiu, foi lá, ó. O que é isso? Ah, é a mãe chata? Pode ser, mas a gente está o quê? Servindo. A gente vai lá, pega a toalha, mas a gente também está instruindo. Mas dificilmente ela vai chegar no meu quarto e vai ver a toalha em cima da cama, porque eu deixei. Porque eu cobro ela, porque a minha mãe me cobrava. Em todos os sentidos a gente precisa aprender. Quando minha mãe ensinava, quando eu olhava, não estava lá. Jesus, ele nos ensina, até hoje, na palavra, e lendo a palavra, a gente sabia que ele não só falava, ele ensinava em seus atos em quem ele era. E nós temos que ser da mesma forma. A instrução, o ensinamento tem que vir de nós em todas as situações. Porque quando vem para a casa de Deus, você já vem para servir. E a gente não está mais no tempo de falar, a gente quer que se disponha. Se dispor a servir também não está fácil. Porque alguns querem servir do seu jeito, o Senhor está falando que não é do seu jeito, é do meu jeito, quer dizer, do jeito dele, do jeito que ele quer, do jeito que ele instrui, é com amor e com verdade. Quando Caim e Abel foi oferecer os seus sacrifícios ao Senhor, o que aconteceu? De um ele recebeu, de outro não. Por quê, irmãos? Havia diferença. Servir vai na forma de colher, vai na forma de tratar. Quando eu vou comprar um presente para alguém, eu penso sempre na pessoa, eu penso naquilo também que eu acho legal, compro um papel legal, faço o presente do jeito que eu acho bonito, mas pensando naquilo que vai receber. Deus, ele quer que em tudo a gente faça dessa forma. Quando eu vou cozinhar, seja a forma que for, seja um arroz com feijão, a carne está cara hoje, uma batata, eu tento fazer o melhor que seja, sabe? Se for uma salada só, eu tento caprichar no tempero, do jeito que o Marcos e a Bianca gostam. É um ato de servir, irmãos. Quando eu vou lá no fundo, às vezes eu chego, já tem café pronto. Parece bobo, né? É um ato de servir, irmãos. Sabe, tudo isso parece tão bobo, mas não é. Isso faz com que onde você trabalha,
o seu ato de servir seja visto. Não porque você quer, mas porque vão ver. Eu já vi pessoas em loja, quando passa perto assim, vê uma roupa caída, e foi assim que eu aprendi, tá? Essa pessoa pega a roupa, coloca no cabide e coloca, ela não vai comprar. E não foi uma vez que eu vi. Eu falei assim, olha que interessante. Alguém viu ela fazendo isso no seu? Eu vi, eu achei legal. Eu falei assim, olha, ninguém está falando nada, ela não está ganhando nada com aquilo. É um ato de, ela está servindo, parece bobo, mas não é. É um gesto que ela tem, que quem olha vai falar assim, olha, tem alguns que não, que vai passar por cima da roupa que está caindo e de boa. Isso são atos de servir. Aqui na igreja, nós temos tanta coisa a fazer, tanta coisa. Cada ministério está precisando de tanta ajuda. Servir. Ontem a gente entendeu que não é fácil. Servir de qualquer jeito, ou servir do jeito que eu quero, isso é fácil. Mas servir do jeito que o Senhor quer, não é fácil. Não é fácil porque é pesado, não. Não é fácil porque o mundo nos ensina a servir de um jeito. E a gente que vai entrar ao contrário do mundo. A gente não vai andar na mesma direção. A gente vai fazer a diferença onde a gente estiver. Servir com o seu melhor abrange tudo. Somos imperfeitos, certo? Mas aquele que é perfeito habita em nós e Ele nos concede os dons. Esses dons que precisam ser aperfeiçoados. Agora eu pergunto, isso acontece? Eu aperfeiçoo meus dons? Eu dou para Deus, eu falo, Senhor, eu quero, Deus me deu um dom de, eu não tenho esse dom não, tá? Mas de arrumar, deixar a casa bonita mesmo. De enfeitar a casa. Aqui tem mulheres na igreja que tem, viu? Uma mão que eu falo que, olha, tá simples. A pessoa entra na igreja, se ela vai arrumar a igreja, ela coloca um detalhe ali, quando você vai ver, você fala, meu Deus, isso é dom. Eu não tenho esse dom. Mas suponhamos que eu tenha e eu queira aperfeiçoar. Eu vou, estudo para isso e me aperfeiçoo nisso. Aqui na igreja não é diferente. Cada dom que o Senhor nos dá precisa ser aperfeiçoado. E ele não começa fora de nós, ele começa dentro de nós. Em tudo que o Senhor nos dá, começa dentro de nós. Por que em nós? Pois tudo começa por aquele que recebeu o talento. Como eu falei, aqui mesmo, nesta casa de oração, existem irmãos com talentos grandiosos. E não tem como não colocar em movimento se não for servindo. Vocês entendem? Não tem como vocês não mostrarem os seus talentos se não for servindo. Aquele que Deus deu 5 talentos, ele mostrou os talentos dele como agindo, servindo. Ele não ficou parado. Servir não é fácil. E ontem, na verdade, eu saí daqui impactada, né? E eu ainda continuo. E a pergunta que fica dentro de mim é, sirva. Quando eu falo que as coisas, quando precisam ser mudadas, elas não mudam fora, é aqui dentro. E quando eu fiz essa pergunta para mim, como é que você está servindo, eu falo para vocês que eu fiquei um pouco triste comigo. Porque Deus ele me deu talento. Mas às vezes, em meio desses talentos, eu coloco mais coisas que Deus não está pedindo para que eu faça naquele momento.
Talentos é para ser aperfeiçoados e para colocar em prática. Quanto mais em prática você coloca, mais tempo você vai ter e você vai aprender mais. Tudo começa nas pequenas coisas. O ato de servir começa com a família. Sim, é verdade que cada um será com o seu talento, mas será em casa que seremos afiados, testados e, pasmem, vai ser nas pequenas coisas. Como eu falei, né? Servir o esposo, a esposa. Aí vem a mulher que ela é preciosa aos olhos do Senhor, aquela que serve ao marido, que cuida do marido, que trata do marido, que sabe como ajudá-lo quando é necessário. Ela vai estar do lado ali porque ela é auxiliadora. E um dos atos de servir é o quê? Auxilia. Vocês entendem, irmãos? Tudo isso está na nossa vida já. Auxiliar. Nós, mulheres, somos auxiliadoras do nosso marido. Os nossos filhos vão aprender a se tornar servos e vão aprender a servir com a gente. E nós aprendemos com alguém, com os nossos pais. Aí sim, quando a gente aprende dentro de casa, que a gente vai sair ensinando fora de casa, começando com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, a gente vai sair servindo de forma pequena, mas servindo. Mas aqui dentro também é necessário. O Senhor está nos chamando a servi-lo de forma grandiosa. Nesse último final de semana, eu fui para o encontro. E nesse encontro de mulheres, a gente aprendeu uma forma de servir, que é jogar sementes. E esse jogar sementes não é somente as sementes de flores ou vegetais, qualquer semente. É a semente da palavra. Como é a semente da palavra? Bom dia! Abraço, agradecer, falar da palavra sim, mas você vai se mostrar, mesmo não querendo, a todos, com gestos de gratidão, gestos de amor. Sementes é servir, é ser servos. Em nossas vidas, tudo é servir. Em tudo é servir. Eu vou finalizar essa leitura com o texto que está lá em 1 Pedro, tá? Primeira Pedro 2:9. Amém? 1 Pedro 2,9 fala assim, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Somos o quê? Somos um povo. O Senhor nos resgatou de onde nós estávamos. Somos um povo eleito. Somos aquele que saiu das trevas para a luz. Se nós saímos das trevas para a luz, nós somos o quê? A luz que vai brilhar. E será que nós estamos servindo dessa forma? Onde você está, você mostra quem você é. Não é assim, eu sou crente, viu? Está errado o que você está fazendo. Não é isso, irmãos. É ser verdadeiro, é amar o próximo, é respeitar o próximo, é não ter o ego inchado, é saber respeitar o seu espaço, é olhar com gratidão, é ajudar. E tudo isso só é real quando é dentro de casa. Quando não é dentro de casa, não vai ser real, porque isso vai vir à tona.
o que você é de verdade, ele vem à tona. Nós somos o que o Senhor falou. Nós somos, sim, uma geração eleita, o sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que nós somos capazes de anunciar as grandezas de Deus com nossas atitudes? Nós somos capazes de anunciar o que Deus fez por nós com nossas atitudes? Nós somos capazes de anunciar a Deus, mesmo que a palavra não saia da nossa boca, só com nossos gestos? Eu saí perguntando ontem para mim, irmãs, e agora eu falo com minhas irmãs. Eu saí ontem perguntando para mim, eu estou servindo as minhas irmãs como o Senhor quer que eu sirva? Essa pergunta foi para mim. E eu me entristeci com a resposta que eu mesmo dei, porque cada um avalie-se e entenda que essa série não veio para colocar o dedo, ela veio para que a gente avalie quem nós somos servindo. E a gente é servindo em casa, quem eu sou para o meu marido, quem eu sou para minha filha, quem eu sou para minha irmã, quem eu sou para minha sobrinha, quem eu sou para os meus tios, quem eu sou servindo. Parece que é uma coisa tão boba, e não é. Se a gente não servir como o Senhor nos instrui, nós não chegaremos ao Senhor. Porque não é real, é verdadeiro, não é verdadeiro. Porque é uma mentira. A mudança tem que vir em nós. O Senhor tem que nos ajudar, tem que nos ensinar, tem que nos instruir. Precisa aprender? É nos pés do Senhor. Quer aprender a servir? Está tendo dificuldade? Aonde você vai buscar? Você vai falar com o seu irmão? Não, irmãos, fala com Deus. Depois, você vai até aquele que você quer servir. Todos os ministérios precisam. O ministério infantil necessita de mãos para ajudar. O ministério de mulheres necessita de mãos para ajudar. O ministério de homens necessita de mãos para ajudar. A igreja precisa de mãos para ajudar. Mas a gente precisa estar disposto a fazer. Quando eu falei que às vezes a gente está acomodado com a água que está no nosso tornozelo, é real, a gente não quer ir mais profundo, porque mais profundo vai nos causar incômodo. Eu vou ter que deixar coisas minhas de lado para fazer a vontade de Deus. Só que vai tomar mais tempo. E esse tempo, todos os dias a gente fala, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E o tempo é precioso. O Senhor está nos incomodando, está nos confrontando. O Senhor está nos exortando, o Senhor está nos chamando a servir, não como nós queremos, mas como a palavra dele fala. É uma geração eleita? É santo o sacerdócio? Você está afim de falar da palavra mesmo? Não adianta achar somente esse texto lindo. Entender que o propósito dele, que ele está nos chamando para isso, é real. E eu chamo aos irmãos para que ouçam o que o Senhor está falando real com a igreja. Eu chamo aos irmãos para que se atentem à palavra de Deus e entendam que por mais simples que seja, é necessário. Por mais simples que seja, é preciso. Por mais simples que seja, comece em casa. Irmãos, não é tarde. Não se preocupe, só fale com Deus. Senhor, o que eu tenho que aprender? O que eu preciso aprender? Eu estou indo para o caminho certo?
eu falo, Deus, não deixa eu fazer aquilo que não é da sua vontade. Eu tenho aprendido a orar dessa forma, não deixa, Senhor, eu dar um passo, principalmente em relação a trabalho com a igreja, se não for da tua vontade, porque vai ser em vão. O trabalho de Deus, ele é árduo, ele não é fácil. Você deixar da sua vontade, para fazer a vontade dele, não é fácil. Mas permita que Deus ele faça a sua vontade. Irmãos, abaixe suas cabeças que vamos orar. Pai, em teu santo nome, Jesus, que nós aprendemos um pouquinho mais. Senhor, eu falo de uma forma simples às vezes, e eu acho que às vezes é simples demais, mas eu peço, Senhor, cuida de cada um dos nossos que aqui está, aqueles que não puderam vir também, Senhor. Nos ensina, Deus, ensina a ser servos de verdade, a servir da forma que o Senhor quer que a gente sirva. Que a gente não sirva de qualquer jeito, Deus, porque Tu és Senhor. Quando a gente começar a entender a Tua grandeza, Pai, a gente vai deixar de fazer as coisas de qualquer jeito. Ninguém está vendo mesmo. Eu só vou fazer isso porque ninguém está vendo. Não, Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a servir com decência, com temor, ó Pai. Nos ensine a agir também e a servir com gratidão, Jesus. Se a gente varre, que a gente varra bem. Se a gente limpa uma casa, que a gente limpa a casa adorando ao Senhor, agradecendo a Ti. No trabalho, que a gente seja grato a Ti, Senhor. Pai, aqui na igreja, Deus, que a gente entenda que este lugar só existe porque o Senhor está aqui. E o Senhor está em nós. E onde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco. Então, onde a gente colocar as plantas dos nossos pés, ali o Senhor vai nos ensinar como agir, como servir o nosso próprio próximo em amor, Pai. Não é servir o nosso próximo de qualquer jeito, é com amor. Ensina, Senhor. Começa em mim. Voltemos ao primeiro amor lá atrás, Senhor Jesus. Se necessário for, que nós retrocedemos um pouquinho, Deus, para a gente voltar e que a gente possa aprender novamente, Pai. Que não é errado a gente dar um passinho atrás, não é, Deus. Para que a gente não erre novamente de uma forma feia, de uma forma que os entristeça a Ti. Senhor, que cada um de nós saímos daqui melhor, Senhor Jesus. Deus, aquilo que eu não consegui, que Teu Espírito Santo, e eu sei que Ele pode todas as coisas, dai àqueles, ó Deus, que eu não consegui passar o que eles precisam, porque de mim eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Cuida de nós, ó Senhor, que é em Teu santo nome, Pai, eu oro a Ti e agradeço, Jesus.